hoje a gente vai fundo na história de uma figura lendária, um nome que ecoa através dos séculos, sabe? Cheio de mistério e reverência. Hiram-Abif. Quando a gente pensa no magnífico Templo de Salomão, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, a pergunta que sempre vem à mente é: quem foi o cérebro, o mestre artesão, que conseguiu dar vida a uma visão tão grandiosa? Pois é, a resposta não é tão simples assim. A verdade histórica se mistura com a lenda de um jeito fascinante e, como a gente vai ver, de uma forma muito mais profunda. E, para entender essa história, o nosso ponto de partida não é um palácio, mas sim uma oficina. O protagonista aqui não é um rei, mas um mestre artesão de Tiro, uma cidade famosa por seus metalúrgicos de mão cheia. Para a gente entender a pessoa, primeiro a gente precisa entender a sua época. Então vamos voltar um pouco no tempo. Lá para a Era do Bronze, um período de muita inovação e feitos, assim, monumentais. E olha, não era uma época qualquer, viu? Foi um período em que a humanidade estava aprendendo a dominar o metal, a construir estruturas incríveis como as pirâmides e os zigurates. O nível de habilidade era altíssimo. É nesse mundo de mestres construtores que a nossa história se desenrola. E bem no coração dessa era de inovação estavam os fenícios. Eles não eram só comerciantes, não. Eram os maiores especialistas em bronze e cobre. Seus arquitetos eram disputadíssimos em todo o Oriente Médio. E suas florestas, bom, de lá vinha a melhor madeira do mundo, os lendários cedros do Líbano. Para construir seu templo, uma obra sem igual, Salomão sabia que precisava do que havia de melhor. E o que havia de melhor, tanto em material quanto em mão de obra, vinha de Tiro. Isso levou ele a criar uma aliança fundamental com o Hiram, o rei de Tiro. Só que é bem nesse ponto que a história ganha um detalhe crucial. Para desvendar o mistério, a gente precisa entender que a história não envolve uma, mas duas figuras importantes com o mesmo nome, Hiram. Pensa um pouco. Se o rei Hiram era o parceiro político que mandava madeira e outros recursos, quem era o gênio que estava lá no canteiro de obras? Quem foi o mestre que transformou toda aquela matéria-prima numa obra-prima? E aqui a distinção fica bem clara. De um lado, a gente tem Hiram, o rei, o aliado político que forneceu os materiais. Do outro, Hiram, o artesão, o arquiteto-chefe e mestre metalúrgico que supervisionou toda a obra. Duas pessoas, um nome, um projeto gigantesco. Tá, mas como é que a gente sabe disso? A resposta, olha só que interessante, está escondida nos próprios textos antigos. É como se a gente estivesse investigando pistas deixadas para trás. A gente tem dois relatos principais sobre a construção do templo na Bíblia, um no livro de Reis e outro em Crônicas. E eles não são cópias exatas. É justamente numa pequena, mas muito significativa diferença no segundo relato que a gente encontra a chave do mistério. E a pista é essa aqui. O texto em Crônicas se refere ao artesão como Hurão, seu pai. Mas espera aí, ele não era o pai biológico de Salomão. Então, o que essa expressão quer dizer? E este é o momento da grande revelação. A palavra hebraica para meu pai é Abi. No contexto da época, isso não era um termo de parentesco, mas sim um título de imenso respeito. Significava o mestre. Era um título honorífico. E isso resolve uma enigma de forma brilhante. Hiram-Abif nunca foi um nome completo com sobrenome. Era um título. Salomão estava chamando seu arquiteto de Hiram, o mestre, um jeito de demonstrar o mais alto respeito por sua habilidade incomparável. Mas a história de Hiram, o mestre, não termina com a conclusão do templo. Na verdade, é aqui que o homem histórico começa a se transformar numa lenda poderosa, uma história que vai muito além dos textos bíblicos. Fora dos textos bíblicos, surge uma tradição, uma alegoria dramática que se tornou central na maçonaria e que narra o fim trágico do mestre construtor. A lenda é sombria. 3 de seus aprendizes, conhecidos como Jubelá, Jubelo e Jubelum, movidos pela pura inveja, exigiram que Hiram lhes revelasse os segredos sagrados do ofício. Fiel a seu juramento, Hiram se recusou. E por essa lealdade, por sua integridade, ele pagou o preço máximo. Foi assassinado dentro do templo que ele mesmo construiu. É neste momento que o mestre artesão da história transcende. Ele se torna Hiram-Abif, o símbolo eterno da fidelidade e da integridade, um homem que escolheu a morte em vez da desonra.
Isso nos leva à pergunta final, uma que ecoa através do tempo. O que é essa história, afinal? É um registro histórico? Uma ficção? Uma lenda para inspirar? Ou uma alegoria com um significado ainda mais profundo? Talvez a resposta não seja ter que escolher uma coisa ou outra. A história de Harun Abif nos mostra que, às vezes, as figuras mais poderosas não são aquelas que apenas viveram na história, mas aquelas que ganham vida nova como símbolos, nos desafiando a refletir sobre o que a gente valoriza e por quais princípios vale a pena viver, e até morrer.